Fala, meu amigo do YouTube, beleza? O mago trazia ao mundo algo que ele não estava há muito tempo em uma torre à beira-mar. Um jovem e tolo mago trazia ao mundo algo que ele não estava pronto para controlar. O que surgiu à sua frente foi uma entidade mais antiga do que os próprios registros históricos, algo mais sombrio do que uma vasta noite sem estrelas, algo que o mundo tentou esquecer desesperadamente. E em questão de instantes, o mago, a criatura e a torre se perderam entre as camadas do tempo. Pelo menos era isso que as histórias dizem. Em Freljord, as crianças assustam umas às outras em torno das fogueiras, contando histórias sobre um monstro que surge de sepulturas esquecidas no gelo, cujo corpo é um mero emaranhado de elmos, escudos, peles e lenha. Em Águas de Sentina, marinheiros embriagados trocam informações ligadas a uma figura vista sobre um pequeno atol distante, de onde as pessoas nunca retornam. Já uma antiga lenda targonense fala de uma criança do crepúsculo que roubou a única felicidade que um ser horrendo e destroçado tinha, enquanto veteranos do exército noxiano preferem narrar a fábula de um lavrador solitário que levou a culpa por uma péssima colheita e foi dado de comida aos corvos, retornando ao mundo como um demônio. Demacia, Stal, Piltover, Ionia, Shurima, em cada canto de Runeterra, esses mitos persistem, sendo reestruturados, recontados e repassados durante incontáveis gerações de contadores de histórias. Inúmeras são as lendas que narram a existência de algo que parece humano e enche os locais por onde passa de um medo palpável. No entanto, não passam de contos usados para amedrontar crianças pequenas. Ninguém teria medo de verdade de um monstro velho e bobo chamado Fiddlesticks. Até agora. Algo despertou na região litorânea de Demacia, instigado pela onda crescente de medo e paranoia que assola o local. Protetorados rurais, separados da capital por quilômetros de áreas de cultivo, são esvaziados em questão de dias. Viajantes somem das velhas trilhas. Não há mais notícias dos guardas que patrulhavam as fronteiras do reino. E dentro da segurança das tabernas que beiram as estradas, é possível encontrar sobreviventes de olhos arregalados que arranham os próprios rostos enquanto balbuciam desesperados sobre corvos que não são corvos, sons que não são sons e um terror desigual em forma de espantalho que gralha com os timbres das vozes roubadas dos mortos. A maioria culpa os magos fora da lei. Claro, histórias assim são comuns em épocas de rebelião como essa. No entanto, a verdade é muito mais horrenda. Algo realmente retornou, assim como descrevera o conto fictício do jovem mago A Torre da Beira-Mar. Um mal que esvaiu do mundo por incontáveis séculos. Tempo suficiente para que o presságio que descrevia seu surgimento se tornasse rumor, passasse para mito e então virasse lenda até que restasse apenas fábulas. Uma entidade tão fora dos padrões que chega a contrariar quase todo o conhecimento contemporâneo que existe sobre magia. Algo tão antigo que apenas existe desde sempre. Uma existência tão universalmente temida que até mesmo animais ficam angustiados ao ouvir seu nome. Junto ao seu ressurgimento, uma outra história, quase perdida nas areias do tempo, reencontrou forças nas regiões interioranas. A lenda de um grande mal que não tem forma nem pensamento, nem sequer algum entendimento sobre o mundo que habita. Apenas cresce e se transforma em uma figura mal formada que reflete aquilo que o temem. O terror de todas as criaturas vivas, aquele que ganhou forma no primeiro grito tenebroso da criação, um demônio criado antes mesmo que os demônios fossem conhecidos. Pelo menos é isso que as histórias dizem, mas o Fiddlesticks não é história. O Fiddlesticks é real. Não há o que temer. Bom, esse início da lore faz referência a uma lore antiga do Fiddle que eu já tinha contado aqui no vídeo de fatos sobre o campeão. Era uma lore defasada, que não é mais canônica hoje, e que ainda citava o antigo Instituto da Guerra. Acontece que na lore antiga do LoL, isso já faz uns 3 ou 4 anos atrás, nós, jogadores, fazíamos parte da lore como os Invocadores, que controlavam os campeões nesse jogo político que seria o Liga das Lendas, criado pelo Instituto da Guerra, que fazia conexão entre a gente e Runeterra. E era um jogo político, porque era um meio das nações, Demacia, Noxus, Ionia, Shurima, etc., a não guerrearem mais entre si e não causarem mais uma guerra rúnica. E nessa lore antiga tiveram 5 guerras rúnicas e não só uma, como foi o caso da lore canônica atual. E no meio dessa treta toda, um dos primeiros invocadores tentou invocar uma criatura pra ele, o Fiddlesticks. Daí deu merda, né? O invocador morreu e tiveram que selar o Fiddle dentro de uma câmara de invocação. Essa mesma câmara que tem nas primeiras cinemáticas do LoLzinho, com o invocador jogando lá, usando tipo uma esfera pra poder enxergar a batalha e tal. A esfera é como se fosse um monitor. E não sei porque a Rito achou uma boa homenagear essa lore antiga e manter um trecho meio que reinterpretado agora como forma de lenda, por mais que pareça ser real essa lenda, porque tem até a torre à beira-mar citado na lore, aparecendo na cinemática do Fiddlesticks, Terror em Demacia. Esse segundo parágrafo, que cita regiões de Runeterra, começa a descrever como se fosse um bicho-papão de Runeterra mesmo. Tanto que no meio da lore fala, ninguém teria medo de verdade de um monstro velho e bobo chamado Fiddlesticks. E também fala que ele cresce e se transforma em uma figura mal formada que reflete aqueles que o temem. Igual o bicho-papão faz, né? Pelo menos aquele bicho-papão do Harry Potter. O folclore do Fiddlesticks atravessa culturas
sombras e gerações. Em Freljord não se tem certeza, tá? Mas pode ser que se confunda a lenda Fiddle com os fantasmas de gelo que Alessandra cria depois que mata alguém com gelo verdadeiro. Em Águas de Sentina pode estar fazendo referência às Ilhas das Sombras. O atol pode ser um lugar inalcançável ou inacessível pelos sentinenses, ou então eles só olham de longe aquela névoa negra ou névoa branca. O Fiddle Chigs é onipresente, basicamente. Sombras, os espectros estão ali assombra e todo confundem mundo. com a lenda Fiddle, né? Lembrando que esse início de lore é atemporal, tá? Não dá pra saber quando que criaram e começaram a contar as lendas. Tanto que em Targon claramente tá falando daquele easter egg que eu já tinha explicado no vídeo de fatos. Um Hyther fez uma vez uma explicação que a chave da Zoe não pertence a ela, mas sim a outro campeão que recentemente entre aspas, porque era naquela época, perdeu uma chave na sua splash art. No caso, o Fiddlesticks, que tinha mudado de splash art naquela época, em 2017, e não tinha mais chave no pescoço dele. Aqui a gente descobre que a Zoe tirou do Fiddle algo muito valioso e que trazia felicidade pro demônio. O mais estranho é que na nova splash art do Fiddle, ele ainda tem chaves no pescoço. Talvez a Zoe tenha roubado só uma chave de várias, ou sei lá, não sei. Em Noxus faz referência à lore passada do Fiddle, antes do rework, que falava de um fazendeiro que trouxe fome pro vilarejo dele e por causa disso o vilarejo todo se revoltou. Prenderam o homem e deixaram ele pra morrer de inanição, de fome, até que os corvos vieram e ressuscitaram o fazendeiro como um demônio. E em Demacia é que o demônio finalmente despertou. É o que revela no teaser do Fiddlesticks. O legal desse teaser é que já revelava o novo CC dele, que ia largar aquela sentinela barra distração que ele vai ter agora. Ô, caralho, que porra é essa, man? Ô, sai de reto ao inferno, Satanás. Quando os caras do capacete demacianos falam sobre o Monte da Vala, A região ficou tensa depois de Monte da Vala. eles estão se referindo a duas coisas. Primeiro é que o Monte da Vala é conhecido hoje por ser assombrado. O lugar é batizado em homenagem ao guarda real Foshan Stemaguarda, o bisavô da Lux e do Garen que lutou contra um demônio no passado. Conta que o Foshan e o demônio caíram no penhasco e os dois morreram. O Foshan pela queda e o demônio pela espada de aço prata demaciano cravada no peito dele. Então fizeram uma tumba em homenagem ao Foshan e enterraram ele lá. Só que as assombrações não pararam nesse lugar, e a Lux e o Garen foram lá investigar. Foram eles que resolveram, entre aspas, a treta. Era o Nocturne quem estava causando pesadelos nas pessoas desde a época do Foshan, e quando uma pessoa morria no pesadelo, ela morria na vida real também. O Nock foi se recuperando e fazendo isso até possuir o corpo de uma criança, só que a luz da Lux resolveu essa parada, só que não matou o Fiddlesticks ainda, né? Os campeões do League of Legends não morrem nas histórias, pelo menos por enquanto. Por isso é que os caras do capacete falam sobre o Monte da Vala. A região ficou tensa depois de Monte da Vala. Magos imundos. A segunda coisa é que pelo fato do preconceito contra a magia que Demacia tem, eles acreditam que toda a treta que aconteceu no Monte da Vala foi culpa de magos, e não do Nocturne. E de certa forma não tá tão errado, né? Mas por mais que lá no passado, 1000 anos atrás, foram magos das Guerras Rúnicas que criaram essa conexão entre o mundo das sombras e Runeterra, não dá pra botar nas costas dos magos demacianos que nasceram posteriormente a isso, né? Então, o que despertou o Fiddlesticks foi o Nocturne assombrando o Monte da Vala durante gerações, instigado pela onda crescente de medo e paranoia que assola o local. Paranoia. Parece que as guerras rúnicas persistem até hoje, né? Além disso, Demacia é conhecida por ser um reino com bastante área rural. Tirando a capital demaciana, todo o resto ali em volta é campo ou montanha. E o Fiddlesticks, como é um espantalho usado para expulsar corvos, olha que ironia, agora os corvos estão aliados a ele. Essa não é a única conexão com o demônio do braço do Swain. Não é só a relação das cores vermelho e preto e dos corvos, mas também em roubar a essência ou enxergar o íntimo daquela pessoa. Uma lembrança muito significativa ou traumatizante para aquela pessoa. Irmão, como pode nos trair? Mas esse vídeo tá ficando muito longo. Ih, mané. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre as falas do Fiddlesticks, ok? Ainda seguindo a cinemática, o Fiddle captura o Tedric, né, o cara do capacete. O outro cara do capacete ouve vozes desse Tedric de ajuda ao longe. A voz vai ficando cada vez mais esganiçada, porque o Fiddle não consegue emular direito a voz humana. Tedric. Tedric! Até que aparece uma revoada de corvos, na verdade só a sombra dessa revoada, e o Fiddle avança pra cima do cara como se tivesse com a passiva dele de bônus de velocidade de movimento. E também descreve que o terror de todas as criaturas vivas, aquele que ganhou forma no primeiro grito tenebroso da criação, um demônio criado antes mesmo que os demônios fossem conhecidos. Então agora a gente pode confirmar que o Fiddlesticks é um demônio igual ao Shaco, até porque o Shaco também faz as ilusões e as armadilhas dele, além de ser um boneco possuído, assim como o Fiddle é um espantalho possuído. O verdadeiro Fiddlesticks, na verdade, é aquela bola vermelha cheia de olhos dentro do espantalho. É igual ao Nocturne, porque além de... Pô, tá aí, informação, ó. Não sabia disso.
se alimentar do medo. Na verdade, um medo mais primitivo ainda, né? Ele tem esse compartilhamento de magia. Nocturne compartilha a magia das sombras com o Zed. Fiddlesticks compartilha essa magia que contraria quase todo o conhecimento contemporâneo que existe sobre magia com o Swain. E ele surgiu, ou na verdade retornou, depois das Guerras Rúnicas. Igual a Evelyn, que precisou sair da forma sombria dela e ganhar uma forma mais interessante para continuar se alimentando da agonia dos homens. E o Tankenshi, que faz acordos bem desvantajosos com humanos, mas no caso foi o Fiddle quem acabou em desvantagem contra o Swain. Nunca negocie com um demônio que você pretende manter. Esse conjunto de características é o que faz a relação demoníaca deles, mas o Fiddle tá numa escala, não vou dizer maior, mas mais primitiva, beirando até o divino. Por isso o Swain tem essa interação. Como assim, irmãos? O Fiddle surgiu há tanto tempo que ele nasceu junto de Nagacabros, de Aurelion Sol, dos Kindred, a ponto de conhecer a entidade que se partiu em dois antes da ovelha e do lobo. Homem cinzento. Então, eles não seriam precisamente irmãos, mas dividem a mesma idade de existência nessa realidade e talvez até a mesma conexão divina. E voltando à chave da Zoe, e aqui eu tô abrindo espaço para interpretação e suposição, ok? O que eu vou falar aqui agora não é canônico, é só uma suposição minha. Eu suponho que a felicidade do Fiddlesticks, que foi trancafiada à chave pela Zoe, era a capacidade de possuir corpos. E depois que ele perdeu essa habilidade, agora ele tá tentando recuperar, cheio de falhas, né? Imitando capengamente a voz de humanos. Ele tentou construir esse corpo de metal e colocou um tecido por cima, sem ter muita noção ou lembrança da carne humana e tecidos e roupas humanas. Então, primitivamente, engatinhando como se fosse um bebê demoníaco, ou melhor ainda, como se fosse a origem da Evelyn, ainda como sombra tentando se alimentar da agonia das pessoas nas Guerras Rúnicas, ele tá recém aprendendo a assumir uma forma que a Evelyn já alcançou, por exemplo, e que ele nunca vai alcançar porque o aspecto do crepúsculo tirou essa capacidade dele, igual ela fez com os Darken aprisionando eles dentro de suas próprias armas. E ainda se aproveitando dessa decadência do Fiddlesticks, o Swain roubaria parte do poder do Fiddle num acordo bem... O crepúsculo tirou essa capacidade dele, igual ela fez com os Darken aprisionando eles dentro de suas próprias armas. Foi a Zoe que aprisionou? E ainda se aproveitando dessa decadência do Fiddlesticks, os... Por que não contou essa parte na história lá? Ah, tá, o aspecto da Zoe, que foi a Misha lá. Não a Zoe em si, o aspecto dela. Ah, bom. Swain roubaria parte do poder do Fiddle num acordo bem desvantajoso, como se fosse um adulto enganando uma criança, ou um velho com problemas sinis. Por isso, o Fiddle, estranhamente, larga o braço mecânico dele no chão e pega a lanterna com o braço negro dele, projetado pela essência vermelha dele. De novo, isso aqui é suposição, não é fato, beleza? E agora, como primeiros passos de aprendizado, o Fiddle volta a Runeterra com forma física, mesmo que definhando, para recuperar a sua felicidade, que nada mais é do que a desgraça de todos os outros, como um bom demônio faz, né? Maninho, mas era isso, aguarda que eu vou fazer pelo menos mais 2 vídeos sobre Fiddlesticks, um sobre as interações dele e outro de fatos depois do rework, beleza? Entendi, eu quero agradecer... Os segredos de Fiddle... Pô, fiquei curioso sobre o Fiddle, hein, mano?